Oi, gente! Eu sou Emanuele Gouveia, professora aqui no CPC, e hoje nós estamos juntos para nossas dicas finais para o TRT, beleza? Sobre LGPD. E olha só, eu queria... Já começo tossindo, né? Eu queria aproveitar esse momento que nós temos aqui de dicas finais. Para quê? Para trazer para vocês questões. Na prova, nós devemos ter ali de 1 a 2 questões de LGPD, mais ou menos isso. E nós temos uma vasta legislação, que a legislação é relativamente ali, né, grandinha, para que você tire dali 1 a 2 questões. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui 10 questões, onde nós vamos bater as palavrinhas-chave. Essas questões, obviamente, elas já circundam os artigos mais cobrados, tá? Os pontos mais cobrados da legislação. E aí, você já vai ficar super tranquilo para fazer a prova, já vai fazer aquela revisão, que vai servir aí como uma revisão desses principais pontos que costumam ser abordados com maior incidência na prova. Combinado assim? Então, olha na telinha, o que é que nós temos? Vamos lá. Então, aqui nós vamos ter a primeira questão. A respeito das obrigações, contratos, marco civil da internet e proteção de dados, julgo o item que se segue. Adoro quando eles fazem isso, junta tudo num balaio só, né? Mas vamos lá. A obrigação dos agentes de tratamento de dados pessoais repararem dano patrimonial será afastada se não houver violação à legislação de proteção de dados. Perfeito, né? Veja só, a obrigação dos agentes de tratamento de dados pessoais repararem danos patrimoniais. Essa obrigação só existe, obviamente, se o dano material ele for causado pela violação de quê? Da Lei de Proteção dos Dados. Por quê? Porque os agentes de tratamento de dados pessoais devem, obviamente, seguir a legislação vigente, né? Então, se eles infringirem na legislação e aí, através dessa infração, gerarem dano ao patrimônio, aí sim, eles serão responsabilizados, terão aí a obrigação de realizar a reparação. Mas, caso seja afastada caso não ocorra essa violação, então, obviamente, eles não têm aí que reparar o dano causado. Perfeito? Então, assim sendo, a assertiva está corretíssima. Manu, deixa eu te contar uma coisa. A minha prova é de múltipla escolha, eu sei. Mas vocês também sabem, como nós falamos lá na aula, que a legislação, a LGPD, é uma legislação nova. E sendo uma legislação nova, a gente tem ela sendo cobrada em prova há pouco tempo, né? Então, nós temos aí um leque de questões ainda um pouco restrito. Daí, nós pegarmos outras questões, outros tipos de questões, fazermos ali um merge para você, tá? Para que a gente possa trabalhar bastante aí com qualidade, tá bem? Então, o que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter que, à luz da LGPD, julgo o próximo item. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, sendo autorizada a sua conservação para a finalidade de estudo por órgãos de pesquisa, bem como garantida, sempre que possível, a anonimização desses dados. Então, lembra que os dados pessoais, eles podem ser tratados pelo tempo previsto na autorização, no consentimento. Então, primeiro ponto que a gente tem que frisar, que isso super cai em prova. Tudo parte do consentimento. Lembra disso. E o consentimento tem que ser específico para um determinado fim. Lembrem-se, não existem consentimentos genéricos. O consentimento ele é específico para um determinado fim. Perfeito? Aí, a partir desse entendimento, eu tenho lá nesse consentimento a durabilidade do processo de tratamento. Passado essa durabilidade, esses dados devem ser excluídos, eliminados. Mas eles podem
podem ainda permanecer, desde que anonimizados. Então, lembrem-se que a legislação sempre deixa a brecha de podermos trabalhar com esses dados, desde que eles estejam anonimizados. Esse é o grande X da questão. Então, ele deve estar devidamente anonimizado. Lembrando o que é anonimizado mesmo, Manu? Anonimizado é desvinculado da pessoa original. É que seja ali realizado um trabalho de forma que esse dado seja desvinculado da pessoa original. Ou seja, simplesmente através do dado, eu não tenha mais como chegar àquela pessoa originalmente, a quem o dado diz respeito. Então, a partir do momento em que esse dado foi anonimizado adequadamente, ele pode continuar sendo utilizado para fins de estatísticas, por exemplo. Por exemplo, o Androgazil saber quantos paracetamol ela vendeu no ano de 2021. Quantos paracetamol ela vendeu para o público feminino e quanto para o público masculino. Então, ela pode precisar desse tipo de pesquisa. E esses dados podem ser utilizados, mesmo após o processo de tratamento ter expirado. Mas, desde que ele esteja anonimizado. Desde que, ao pegar esse dado, ele não saiba que foi Manu que comprou o paracetamol. Perfeito? E também por órgãos de pesquisa, lembra? Desde que devidamente registrados e etc. Então, assim sendo, a assertiva está correta. Perfeito? Não esquece disso. Próximo. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e princípios como o da adequação, havendo compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Então, aquela reforçada que sempre vem em prova de que eu não posso pegar os dados e tratar para outros fins, tá? Então, tem que haver a compatibilidade com as finalidades informadas ao titular. Eu não posso jamais dizer que eu peguei seus dados para fazer levantamento do seu programa de fidelidade, vamos supor. E aí, daqui a pouco, eu estou usando esses dados para uma empresa lhe vender micro-ondas. Então, isso não pode, tá? Não pode. Os dados podem ser tratados para os fins aos quais eles foram, os fins para os quais o consentimento foi fornecido, a finalidade original do consentimento. Se houver a necessidade de tratar esse dado para outro fim, novo consentimento deve ser solicitado. Não esquecer disso, tá? Então, aqui, desde que haja a compatibilidade, beleza. De acordo com o contexto do tratamento e observando a boa fé. Então, esse é o X da questão, tá? Então, lembrar que aqui a gente tem o uso desses dados bastante ali contidos, vamos assim dizer, né? Pelo processo de consentimento. Então, assim sendo, está correto. Mas olha as palavrazinhas-chave que a gente tira da assertiva. Próxima questão. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento por seu titular, mesmo que este os tenha tornado manifestamente públicos. Oi? Mesmo que este os tenha tornado manifestadamente públicos. Olha isso. Aí eu não sei se você já assistiu a aula teórica, mas você vai ver que lá na aula teórica a gente reforça esse ponto. Ora, vamos supor que você posta a vida na rede social. Então você postou, como tem um caso, não vou falar em que juízo que esse caso tramitou, porque até foi um caso bem falado na época e tal, mas tem um caso em que um senhor
estava numa ação judicial de pensão familiar, né? De pensão. E ele estava alegando no processo muitos problemas financeiros, né? Para realizar o pagamento da pensão e tal. Estava numa vida bem difícil. Mas ele postava constantemente grandes festas em lanchas, no pôr do sol, arrodeado de amigas, né, e etc. Muito champanhe sempre, nas fotos e tal. E aí essas fotos foram, né, capturadas lá na rede social pelo advogado da outra parte e elas serviram para embasar o processo e alegar que talvez aquela penúria, né, existente para o pagamento da pensão não fosse assim tão real, visto que ele tinha condições de estar bancando outros eventos, vamos assim dizer, né? Então, veja que esse caso, esses dados puderam ser utilizados. Por quê? Porque eles eram manifestadamente públicos. Então, se eu posto num blog as minhas informações, endereço, telefone, e-mail e etc., aquele meu telefone, de repente, pode ser utilizado aí, tá? Aquele e-mail pode ser utilizado, porque eu tornei manifestadamente público. Então, nesse caso, o consentimento passa a ser, digamos, dispensado. Perfeito? Então, nós vamos ter aqui a assertiva errada. Próxima questão. Com relação ao tratamento de dados pessoais, assinale a opção correta. O tratamento de dados pessoais poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular de forma verbal, desde que demonstre a manifestação da livre vontade e na presença de 3 testemunhas maiores e capazes. Nada a ver, né? Nada a ver, tá? Então, eu fiz o consentimento verbal, mas tinha 3 testemunhas. Não existe isso, tá? Consentimento é por escrito. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque, dado por ambos os pais. Não. Lembre da aula. A legislação prevê, e eu até reforcei lá na aula também, que essa parte dos direitos dos dados de crianças e adolescentes tem caído bem em prova. Então, fica ligado, tá? E eu não tenho que ter o consentimento de ambos os pais. A legislação é explícita quando diz de pelo menos um responsável legal pela criança, ok? O consentimento do tratamento de dados pelo titular deverá ter uma finalidade determinada e as autorizações poderão ser genéricas, quando formalizadas por meio de contrato. Existe autorização genérica? Não. Olhe, fulano, você pode usar meus dados sempre que você quiser, tiver com vontade e achar que é conveniente. Não, tá? Eu vou usar seus dados para tal fim. Isso tem que estar bem explícito. O tratamento de dados pessoais não poderá ser condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou exercício de um direito. Poderá, desde que a empresa justifique, ó, eu estou precisando capturar seus dados porque eles são necessários para que eu possa, ó, ter isso, fazer essa análise, lhe entregar aquilo outro. Então, desde que seja especificado o motivo porque aquela coleta é essencial, ela pode, inclusive, não acontecer. Quer dizer, desculpa, o serviço pode deixar de ser fornecido se a coleta não acontecer, tá? Então, pode sim, pode ser uma premissa a exigência aí dessa coleta de dados, desde que isso seja explicado ao titular. O consentimento do tratamento de dados poderá ser revogado mediante manifestação expressa do titular, ratificados os tratamentos já realizados sob amparo de consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver o requerimento da eliminação dos dados pessoais tratados. Perfeito. Posso revogar meu consentimento? Posso, super posso. O que foi feito, foi feito. Não tem aí o que você discutir. Foi realizado tratamento enquanto o consentimento era válido, então está valendo. E enquanto não houver ali a exigência, a solicitação da eliminação dos dados, ele poderá ali ser utilizado. Perfeito? Tranquilo?
Então, resposta letra E. Próxima questão. Paulo, servidor público estadual, verificou durante pesquisas na web que seu contra-cheque encontrava-se acessível no site eletrônico do governo do estado, em que são divulgadas informações sobre a remuneração paga aos servidores públicos. Inconformado, Paulo ingressou com uma ação para a retirada de seu nome do site eletrônico, requerendo ainda reparação por danos morais, violação do seu direito constitucional à privacidade e à intimidade. Considerando essa situação hipotética, que eu já vi várias pessoas aqui nessa imagem de Paulo, as normas sobre a transparência ativa e a Lei Geral de Proteção aos Dados assinala a opção correta. É legítima a publicação em site eletrônico mantido pela administração pública dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias, ressalvando-se os descontos de caráter pessoal. Sim, aqui não é só a questão da LGPD. Aqui também tem a questão da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, os seus dados de recebimento, eles são públicos. Você é um servidor público. Então, desde que seja ressalvada aqui os descontos de caráter pessoal, sim, esses dados podem ser publicados em site próprio, tá? De preferência na internet. Então, isso é verdade, tá? Está lá na lei. Então, aqui tem tanto a questão da LGPD quanto da lei. Na maioria dos órgãos, inclusive, o funcionário assina aquele documentozinho para ele ter consciência de que os dados dele serão publicizados para cumprimento da legislação e tudo mais. Perfeito? A divulgação nominalizada dos dados do servidor relacionados a seus vencimentos e vantagens fere o direito à privacidade e à intimidade dos agentes públicos, fragilizando a segurança física e pessoal do servidor. Não, já existe vasto entendimento de que não. É ilegítima a publicação dos nomes dos servidores, pois a LGPD tem por objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade de qualquer pessoa, natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Isso é verdade. Só que o seu vencimento como servidor público, quanto o órgão lhe paga, isso não é tido como um dado pessoal. O dado pessoal é o desconto que você fez, é o CDC que você fez. Aí isso é um desconto pessoal e de fato não deve constar lá. Mas o quanto você recebe e quais são ali suas vantagens e etc., isso sim é público, você é um servidor público, fofoleto, né? Agora, o que você fez com esse dinheiro, os bens que você tem, a sua declaração de imposto de renda, aí não, aí paciência, aí isso não. Mas o seu vencimento que lhe é pago pelo Estado aí com letra maiúscula, instituição, seja ela qual for, de que esfera for, isso é um dado público, perfeito? É possível a publicação dos vencimentos e das vantagens pecuniárias referentes aos cargos públicos, desde que não seja divulgado o nome real dos agentes públicos, em razão da LGPD, não porque não é considerado dado pessoal. Em razão da prevalência do princípio da publicidade administrativa, é legítima a divulgação na íntegra dos comprovantes de pagamento dos servidores, pois tais documentos mostram informações de interesse coletivo geral. Aqui o que fica errado é a questão do na íntegra. Lembre-se que os dados de caráter pessoal não devem ser divulgados, né? O que é considerado dado de caráter pessoal? Exatamente o que eu falei. O empréstimo que você fez, tá? A pensão que você paga ou coisas desse tipo. Aí não, aí são de dados pessoais, isso aí realmente não deve ser publicizado. Então, resposta de fato, letra A. Próxima questão. A anonimização dos dados pessoais é um direito do titular dos dados, que pode ainda requerer o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos, ou tratados em desconformidade com o disposto na legislação de regência. Perfeito! Então, lembrar, e eu frisei muito isso na aula, muito, você se assistiu à aula já sabe, que eu frisei bastante que eu devo ter o quê? Eu devo ter um dado também, o dado coletado, ele deve ser de acordo com o objetivo,
né? Então, a gente dá até aqueles exemplos. Eu vou comprar remédio, aí o cara quer saber o nome da minha mãe. Pra que você precisa saber o nome da minha mãe, Fofoleto? Remédio, né? Minha faixa etária, vá lá. O meu sexo, vá lá. Se eu tenho algum tipo de doença pré-existente, deixa eu beber aqui uma água. Vá lá. Mas saber o nome da minha mãe não tem nada a ver. Então, isso é considerado um dado excessivo. Então, é um direito do titular dos dados. E esse titular pode sim requerer o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, dados coletados excessivamente, ou que estão sendo tratados em desconformidade com o disposto na lei, ou em desconformidade com o consentimento que foi fornecido. Então, assim sendo, a assertiva está corretíssima. Próxima questão. A totalidade dos dados pessoais contidos em banco de dados constituído com a finalidade exclusiva de garantia da segurança pública não poderá ser tratada por pessoa de direito privado, ainda que esta possua capital integralmente constituído pelo poder público. Então, o que é que nós vimos? Nós vimos que essas questões relativas a dados relativos à questão de segurança e etc., podem sim ser tratados por pessoa de direito privado, desde que devidamente autorizada para aquela função vinculada ao órgão público correspondente. Lembra que tem isso na legislação, tá? E muito menos se o capital for integralmente constituído pelo poder público. Então, assim, sim, há ali a previsão, em alguns casos, do tratamento por pessoas de direito privado, mas desde que comprovadamente vinculada àquela função, tá? Vinculada ali ao serviço do Estado. Como assim, Manu? Suponhamos que seja necessário a polícia contratar um investigador particular. De repente, isso foi necessário. E aí, ele pode sim fazer uso daqueles dados, desde que essa necessidade, esse vínculo tenha sido comprovado. Perfeito? Então, assim sendo, a assertiva está errada. Próxima questão. No que concerne ao LGPD, assinale a opção correta. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é uma autarquia com poder de requisitar dados de órgãos públicos e empresas privadas. Uma vez transferidos para a ANPD, os dados perdem o sigilo. Por quê? Nada a ver, né? Então, acabou. É vedado o tratamento de dados sensíveis, assim considerados, entre outros, os concernentes à origem étnica, convicção política e religiosa, saúde e vida sexual. Não é vedado o tratamento dos dados sensíveis. A gente viu lá na aula o artigo que fala exatamente sobre o tratamento de dados sensíveis, né? Porém, o que é que a gente tem que lembrar? É que esses dados, eles não podem ser utilizados depois para que aquela pessoa sofra qualquer tipo de constrangimento, preconceito ou coisas do gênero, tá? Daí a grande importância do processo de anonimização. Então, no tratamento direto com o consentimento, essa pessoa não pode sofrer represálias, nenhum tipo ali de represália, por conta desses dados sensíveis que foram fornecidos. E, obviamente, como todos os outros dados, qualquer necessidade a mais, aí lembrar que eu devo ter o quê? Anonimização. Perfeito? Para efeito da LGPD, simples coleta de dados na internet não configura o tratamento de dados pessoais. Oi? Claro que configura, Fofoleto. Ora, onde é que é feita a grande coleta? Na internet, né? Apenas no caso de execução descentralizada de serviço público, o poder público pode transferir a entidades privadas dados pessoais de base às quais tem acesso. Apenas no caso de execução descentralizada do serviço público, pode transferir às entidades privadas. Não, né? Nós também vimos na legislação os diversos casos em que essa transferência pode ocorrer, tá? Inclusive transferências internacionais, caso seja de fato comprovada ali a necessidade.
Obtenção e tratamento de dados para fins estritamente jornalísticos independe de consentimento prévio do titular dos dados. Estritamente jornalísticos, lembra? Jornalísticos, de pesquisa, lembra dessa história? Para cumprimento da obrigação do órgão, do fim do órgão, do objetivo do órgão. Então, são casos em que independe do consentimento prévio. Então, lembra sempre daquele caso do, fins jornalísticos de maneira geral. Não quero citar aqui nenhum caso específico, mas uma reportagem em que é necessário, está sendo feita ali uma investigação policial, tem uma reportagem acerca disso, e é necessário ali, obviamente, citar nomes, citar, né, dos acusados, citar alguns dados pessoais ali envolvidos, até alguns relativos a bens que foram ali, de repente, confiscados ou coisa do gênero. Então, para fins jornalísticos, não precisa do consentimento prévio, tá? Lembra disso. E também outro que sempre cai é para cumprimento do objetivo do órgão, que aí eu falo sempre do IBGE. Então, você é obrigado a preencher o formuláriozinho lá da pesquisa do IBGE. É uma obrigação. Por quê? Porque é o fim do órgão. E são dados extremamente importantes para o desenvolvimento de políticas públicas e a orientação do governo, perfeito, do Estado. Então, nesse caso, existe a obrigatoriedade. Perfeito? Então, respostazinha, letra E. Próxima questão. A LGPD se aplica às operações de tratamento de dados pessoais realizadas por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Não, nesse caso a LGPD não se aplica. Até o exemplo que eu falei na aula pode dar aquela stalkeadazinha no crush, né? Lembrar que stalker é crime. Mas pode pegar ali os dados pessoais do telefone do crush para dar ligadinha sem problema nenhum, tá? Para fins exclusivamente jurídicos ou jornalísticos. Jurídicos não, jornalísticos sim, né? Para fins de segurança pública ou segurança do Estado. Então, aqui, o que é que a gente tem que ter? A LGPD se aplica a essas operações? Não. Para fins de segurança pública ou segurança do Estado, eu não preciso do consentimento. É o mesmo caso do jornalístico, né? Não precisa desse consentimento prévio. E esse fim exclusivamente jurídico é no sentido de ser o interesse do Estado naquele dado. Agora, se é a parte que está ali ativando a justiça, os dados daquela parte são dados volitivamente, né? Agora, se o Estado, para fins jurídicos, precisar utilizar aqueles dados, aí sim, aí pode ir lá e utilizar com o seu representante legal, né? A atuação jurídica normal. No território nacional ou quando os dados pessoais, objeto de tratamento, tiverem sido coletados no território nacional. Aí, nesse caso, a LGPD se aplica, né? Para fins exclusivos de atividade de investigação e repressão de infrações penais. Para fins exclusivos. Então, sim, nesse caso também, a LGPD não se aplica. Então, não se aplica para pessoas naturais, não se aplica para fins jornalísticos ou exclusivamente jurídicos, desde que seja ali do interesse do processo. Para fins exclusivos de segurança pública ou segurança do Estado, também não existe LGPD, o Estado pode fazer uso desses dados. E para fins exclusivos de atividade de investigação e repressão de infrações penais, desde que comprovada a necessidade desse tratamento. Perfeito? Então, nesse caso, a LGPD não se aplica. Agora, se aplica onde? Se aplica no território nacional ou quando os dados pessoais objetos do tratamento tiverem sido coletados no território nacional, desde que tenha o quê? Consentimento. Perfeito? Até aqui tudo bem? E aí, vocês gostaram das nossas dicas gerais? Veja que eu trouxe questõezinhas aqui que abordam os principais pontos. Os dados sensíveis, a coleta de dados sensíveis, a questão do consentimento, o papel dos agentes aí no tratamento do dado, tá? Lembrar dos princípios importantíssimos, dos objetivos da legislação. Veja que ele bate muito quando é que a LGPD pode ali ser aplicada, tá? Então, esses são os principais pontos. Os dados das crianças e adolescentes
Então, esses são os principais pontos, tá certo? Não esquece. E eu espero que a nossa revisão tenha sido válida, tenha aí lhe alertado para esses pontos principais, lhe trazido aí as palavrinhas-chave que você não pode deixar de lembrar na sua prova, tá bom? Então, mais uma vez, super obrigado por estarmos juntos aqui nas nossas dicas finais e a gente se encontra em breve nos seus próximos passos aqui no CPC. Tchauzinho, gente!